Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. Analisem comigo o enunciado, o que a questão nos pede. Vamos lá. Nós temos uma questão que caiu no concurso para auditor fiscal tributário municipal para a Prefeitura de Campinas e o concurso foi realizado no ano de 2019, cuja banca foi a VUNESP. O que diz o enunciado? Diz assim: é facultado ao Poder Executivo Federal, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos elencados em. Então eu vou somente frisar aqui, alterar as alíquotas. Bom, meus caros, antes de nós aprofundarmos as alternativas, fica bastante claro que a VUNESP ela traz uma ligação neste enunciado com um dos princípios constitucionais tributários. E o principal que consta no enunciado, aliás, o que consta no enunciado é uma ligação com o princípio da legalidade. Bom, qual é a questão trazida pelo princípio da legalidade na Constituição Federal? Primeiro, o princípio da legalidade encontra-se estampado no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. E o artigo 150, inciso 1, diz que não haverá, em suma, tributo sem lei que eventualmente o defina. Ou mais precisamente, diz que é vedado aos entes tributantes exigir ou aumentar um tributo que eventualmente não esteja disposto em lei. Portanto, para instituir um tributo ou para alterá-lo, é necessário que haja, portanto, uma lei. No entanto, é importante nós termos em mente que existem algumas exceções ao princípio da legalidade. E essas exceções ao princípio da legalidade nós encontraremos, por exemplo, lá no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. E o artigo 153, parágrafo 1º, diz que é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas de alguns impostos que estão no parágrafo 1º. Bom, então vejam, a grande regra para instituir ou majorar um tributo, há necessidade, via de regra, de uma lei. No entanto, a exceção ao princípio da legalidade que está lá estabelecida no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que um ato do Poder Executivo poderá eventualmente alterar alíquotas de alguns tributos. Bom, antes de trazer o que diz o parágrafo 1º em si, nós vamos primeiro ver as alternativas. Analisando as alternativas, nós voltamos para o artigo 153, parágrafo 1º e poderemos ver qual de fato é que deveria ter sido assinalada como correta pelo candidato neste concurso público. Então vamos lá para as alternativas. Diz a VUNESP, na alternativa de letra A, que poderia ser alterado por um ato do Poder Executivo as alíquotas dos impostos sobre produtos industrializados, ou seja, o IPI, o imposto extraordinário e o imposto sobre importação. Vamos à frente. Alternativa B. Fala que nós teríamos alteração por ato do Poder Executivo de alíquota do imposto de importação, do imposto de exportação e do imposto sobre a renda. Nós temos a alternativa C, falando que teríamos a possibilidade de alteração no imposto sobre a renda, no imposto sobre exportação e no imposto sobre importação. Alternativa D, teríamos a possibilidade da alteração no imposto sobre operações financeiras, no imposto sobre produtos industrializados e no imposto sobre a renda. E por fim, na alternativa E, nós temos imposto sobre exportação, imposto sobre importação e o imposto sobre operações financeiras.
Bom, vejam que a VUNESP, portanto, ela vem trabalhando alguns impostos nas alternativas e o objetivo é que tenhamos que assinalar aquela alternativa que contém os impostos cujo princípio da legalidade não terá uma aplicabilidade. Haja vista poder, portanto, o Poder Executivo fazer a alteração das alíquotas por ato próprio do Poder Executivo. Agora sim, vamos nos direcionar para o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então é bastante importante neste momento que você tenha esse artigo em mãos. Diz o caput do artigo 153, que compete à União instituir impostos sobre. Aí nós temos, inciso 1, imposto de importação de produtos estrangeiros. 2, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. 3, rendas e proventos de qualquer natureza. 4, produtos industrializados. 5, operações de crédito, câmbio e seguro ou relativos a títulos ou valores mobiliários. 6, propriedade territorial rural. E 7, nós temos grandes fortunas nos termos da lei complementar. Então, em um primeiro momento, o artigo 153 nos trouxe 7 impostos de competência da União, embora o último deles ainda careça de regulamentação. Mas agora vamos continuar analisando o artigo 153 no seu parágrafo 1º, porque é ele que vai trazer a resposta desse questionamento da VUNESP. O que diz o parágrafo 1º? É facultado ao Poder Executivo, ou seja, por um ato do próprio Poder Executivo, ele poderá, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Qual é o imposto do inciso 1 do artigo 153? É o imposto de importação. E do inciso 2? É o imposto de exportação. O inciso 4, nós temos o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e no inciso 5, nós temos o IOF, que é o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativo a títulos ou valores mobiliários. Então aqui cabe a seguinte afirmação, meus caros. Grande regra: nenhum tributo será instituído ou majorado senão por meio de lei, exceto o Imposto sobre Importação, o Imposto sobre Exportação, o IPI e o IOF, conforme explicita o parágrafo 1º do artigo 153. Então vamos nos direcionar novamente às alternativas. Acompanhe comigo. Alternativa A fala sobre IPI, ok? Nós temos o IPI como uma exceção ao princípio da legalidade. Fala sobre imposto de importação, também está correto, mas o imposto extraordinário, ele não está taxado como exceção ao princípio da legalidade, portanto, essa alternativa está errada. Alternativa de letra B. Fala sobre imposto de importação, está correto. Fala sobre imposto de exportação, também está, mas fala sobre imposto de renda. E o imposto de renda não está nas exceções ao princípio da legalidade, portanto, alternativa errada. Alternativa C. Fala sobre imposto de renda. Acabamos de ver que o imposto de renda não está nas exceções. Só que fala ainda sobre imposto de exportação, está correto, e importação também. Em decorrência do imposto de renda, esta alternativa também está errada. Alternativa D. Fala sobre o IOF, está correto. Fala sobre o IPI, também está correto, mas fala sobre o imposto sobre a renda, novamente alternativa errada. E nos sobra a última alternativa, que é a alternativa de letra E, que fala sobre imposto de importação, está correto. Fala sobre imposto de exportação, também está correto, e fala sobre IOF, também está correto. Portanto, a alternativa correta é a alternativa de letra E.
Então, embasado no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, eu afirmo que a resposta correta, que deveria ter sido assinalada pelo candidato neste concurso, deveria ter sido a alternativa de letra E.